Meu nome é Glória Reis. Tenho 32 anos e sou arquiteta de interiores em Denver. 3 anos atrás, minha vida desmoronou em uma única noite, quando minha própria irmã roubou o homem com quem eu deveria me casar. Ainda sinto o cheiro do ar daquela noite, lavanda do jardim, abacaxis grelhados da cozinha, vinho respirando no aparador. Era a véspera da minha festa de noivado. A casa dos meus pais em Oregon brilhava com luzes pisca-pisca e o burburinho da família. Eu flutuava naquele caos, sentindo algo quase sagrado. Era o meu momento, o nosso momento. Tyler e eu estávamos juntos há 4 anos, uma relação sólida e atenciosa. Ele era gentil, ponderado, do tipo que me fazia sentir segura. Foi então que a fratura aconteceu. Entrei para pegar um chale. O corredor estava muito escuro. A casa estava silenciosa naquele breve momento que antecede o pôr do sol. Foi quando os ouvi, 2 vozes baixas, íntimas demais. Uma risada sem fôlego. Virei-me para a sala de estar, descalça no piso de madeira, sem entender por que meu estômago se contorcia tão violentamente. Lá estavam eles, meu noivo, Tyler, e minha irmã, Bella. A mão dele repousava na cintura dela. Os dedos dela roçavam a nuca dele. Sussurravam algo que eu não conseguia ouvir, mas seus rostos estavam a poucos centímetros de distância, tão familiares, tão carregados de uma energia que me roubou o ar. Eles não me notaram de imediato. Fiquei ali, paralisada, observando se inclinar um para o outro, como se eu não existisse, como se eu não fosse a pessoa que estava construindo uma vida com ele, como se eu não tivesse confiado em ambos. Quando finalmente me viram, nenhum dos dois disse uma palavra. O cômodo estava em um silêncio pesado, sem gritos, sem pedidos de desculpas, apenas o vazio e o som de algo dentro de mim se desfazendo. Aquela foi a noite em que tudo mudou. Se você tivesse me perguntado, ali naquela varanda, com a mão tremendo e um jardim cheio de convidados rindo atrás de mim, se eu acreditava que um dia me sentiria inteira novamente, eu teria dito não. Mas aqui estou, 3 anos depois. E quando entrei naquele jantar de família com o homem com quem realmente me casei e vi Bella congelar ao vê-lo, foi quando soube que algumas coisas não precisam ser ditas em voz alta para serem ouvidas. Uma semana antes da festa de noivado, a vida parecia quase um filme. Eu tinha viajado de Denver para a casa dos meus pais no Oregon. O lar onde cresci, a varanda rangendo, a era subindo pelas calhas, o som da minha mãe cantarolando enquanto cozinhava, me envolvia como um cobertor antigo. Não era perfeito, mas era familiar, era quente. Bella já estava lá, claro. Ela sempre conseguia chegar cedo, convidada ou não, e se enfiar no meio de tudo. Minha irmã mais nova era do tipo que roubava a atenção sem esforço, radiante, rápida de raciocínio, o tipo de pessoa que você notava mesmo quando não queria. Crescemos ouvindo que éramos opostas. Eu era quieta e pensativa. Ela era barulhenta e elétrica. Eu costumava achar que isso nos equilibrava. Não penso mais assim. Naqueles dias pré-festa, Bella estava surpreendentemente prestativa. Conversou com a florista, me mandou paletas de cores, até foi buscar o uísque favorito do Tyler. Lembro-me de dizer à minha mãe, é bom tê-la aqui. E minha mãe, sorrindo rápido demais, disse, ela só está animada por você. Naquela época, eu queria acreditar nisso. Houve momentos, no entanto, sutis e estranhos. A maneira como a mão de Bella demorava no braço do Tyler quando ela ria. As piadas internas das quais eu não fazia parte. O olhar que ele lhe deu através da mesa de jantar que me fez arrepiar a pele. Eu notei tudo. Aquelas traições microscópicas, mas as engoli, convencendo-me de que estava sendo paranoica. Bella sempre foi flertadora. Tyler estava apenas à vontade com minha família. É isso que o amor é, certo? Confiar, mesmo quando seu instinto implora para você não o fazer. A noite da festa chegou rapidamente. Amigos e parentes enchiam nosso quintal, saboreando o vinho sob as macieiras. A música ecoava do alto-falante Bluetooth que Bella insistiu em usar. Eu usava um vestido verde claro que Tyler uma vez disse que realçava meus olhos.
Ele parecia bonito, até nervoso, como se aquilo significasse algo real para ele. E ainda assim, eu não conseguia me livrar daquela sensação. No meio da noite, enquanto ajudava minha mãe a arrumar pratos extras de sobremesa, percebi que havia esquecido meu chale lá dentro. A temperatura havia caído o suficiente para me dar arrepios, então voltei pela cozinha para o corredor silencioso. Foi então que ouvi as vozes baixas. Um murmúrio, uma risada ofegante. A risada da Bella. Virei-me para a sala de estar, e lá estavam eles. Tyler muito perto. As mãos de Bella em seus cabelos, seus corpos inclinados um para o outro como ímãs puxados de polos opostos. O tempo não desacelerou, ele parou. Eu não conseguia me mover, não conseguia falar. Eu estava testemunhando algo para o qual não tinha palavras. Um mundo particular se desdobrando que eu nunca deveria ter presenciado. Eles não me viram de imediato. E naqueles segundos de invisibilidade, senti tudo, cada mentira, cada desconsideração, cada aviso silencioso que eu havia ignorado se encaixar como um quebra-cabeça cruel e perfeito. Quando Tyler finalmente se virou e me viu, seu rosto se contorceu em algo entre culpa e pavor. Bella apenas piscou. Não houve um suspiro, nenhuma desculpa, apenas o silêncio. Recuei lentamente. Meus passos não ecoaram. Até o assoalho parecia ter pena de mim. Lá fora, a festa continuava, risadas, música, o tilintar de taças de champanhe. Ninguém sabia que eu acabará de perder meu futuro. Não fiquei para as despedidas. Arrumei minhas coisas antes do amanhecer, deixei um bilhete na bancada da cozinha que dizia apenas: "Preciso de tempo", e saí para a manhã cinzenta sem acordar ninguém. De volta a Denver, meu apartamento parecia diferente, menor, de alguma forma, mais solitário. As paredes ecoavam de um jeito que nunca tinham feito antes. Tirei as fotos de noivado, as enfiei numa caixa de sapatos e a enterrei sob casacos de inverno no armário. Apaguei todas as mensagens salvas, bloqueei o número do Tyler, silenciei o nome da Bella onde quer que aparecesse. Mas havia coisas que eu não podia apagar, como o cheiro do shampoo dele que ainda pairava em um moletom, ou o som da risada da Bella, agora mais afiada que vidro, na minha memória. Não contei a ninguém o que aconteceu. Nem aos meus colegas de trabalho, nem à barista que havia memorizado meu nome e meu pedido. Eu simplesmente me dediquei ao trabalho. Longos dias no escritório de arquitetura, noites tardias redesenhando projetos que ninguém havia pedido. A exaustão se tornou um escudo. Se eu estivesse cansado o suficiente, não precisaria pensar, não precisaria sentir. Semanas se passaram, depois meses. Uma sexta-feira à noite, quase 6 meses depois de tudo ter desmoronado, recebi um convite para uma exposição de artes no centro da cidade. Uma artista local que eu vagamente lembrava de uma antiga conexão da faculdade. Quase não fui, mas algo em mim, em teimosia, talvez orgulho, se recusava a deixar minha vida encolher ainda mais. Foi lá que o vi novamente. Lucas Brown. Ele era mais alto do que eu lembrava. Uma elegância tranquila na forma como ele estava parado, mãos nos bolsos, ombros relaxados como se nada pudesse abalá-lo. Ele esteve em uma festa do Tyler uma vez, um velho amigo do Tyler da pós-graduação. Bella costumava falar dele de passagem, sempre com aquela admiração performática que ela reservava para homens que desejava, mas não conseguia impressionar de verdade. Ele me reconheceu antes que eu pudesse desaparecer em um canto. Glória Reis, ele disse, sorrindo enquanto se aproximava. Quase não acreditei que era você. Nem eu. Senti-me estranha, como se tivesse acabado de entrar na pele de alguém que não me servia mais completamente. Faz muito tempo, eu consegui dizer. Conversamos sobre arte, sobre a cidade, sobre como a seleção de vinhos era absurda. Ele não perguntou nada sobre o passado. Nem sobre Tyler, nem sobre Bella. Apenas perguntou no que eu estava trabalhando, qual cafeteria eu mais gostava, se eu ainda fazia esboços à mão ou se havia convertido totalmente para o digital. Ele abriu espaço sem exigi-lo. Naquela noite, fui para casa mais leve do que em meses. Não se tornou um romance avassalador.
tornou-se algo mais quieto, mais lento. Nos encontramos novamente na semana seguinte, depois em um parque em um domingo chuvoso. E antes que eu percebesse, o mundo pelo qual eu estava andando na ponta dos pés havia mudado. Com Lucas, eu não me sentia como uma mulher tentando esconder suas feridas. Eu me sentia como alguém redescobrindo como viver. Ele ouvia, não para responder, não para analisar, mas para realmente ouvir. Ele me olhava do outro lado da mesa e, de alguma forma, sabia quando eu precisava de silêncio e quando eu precisava de distração. Ele nunca preenchia o ar com barulho vazio. Com o tempo, comecei a lhe contar a verdade. Não tudo, não de uma vez, mas em pequenas ofertas. Um lampejo de dor aqui, uma menção da Bela ali. Ele nunca me pressionou por mais. Ele apenas me dava espaço quando eu desabava. Houve noites em que ficamos acordados até tarde no meu apartamento, bebendo chá, ouvindo discos antigos de jazz. Noites em que chorei baixinho em sua camisa sem precisar explicar o porquê. E manhãs em que eu acordava para descobrir que ele havia feito café exatamente do jeito que eu gostava, com leite de aveia e a menor pitada de canela. E em tudo isso, descobri algo inesperado. Alegria. Não uma alegria barulhenta. Não o tipo que você posta, mas o tipo que se aninha profundamente em seus ossos e diz: você está segura agora. Não contei à minha família. Não entrei em contato. E quando Lucas e eu eventualmente decidimos nos casar, apenas nós dois, um cartório, duas testemunhas que conhecemos naquela manhã, eu sabia que não estava me escondendo. Eu estava protegendo algo sagrado, algo que eles não tinham mais o direito de tocar. Não havia flores, nem corredor, nem a recitação eficiente de votos reciclados. Apenas eu, Lucas, uma juíza tranquila chamada Marta, e duas testemunhas idosas que sorriam como se estivessem esperando que alguém as convidasse a acreditar no amor novamente. Chovia naquela manhã. Lembro-me de olhar para Lucas enquanto estávamos diante da juíza, pensando como era estranho que algo tão pequeno, tão quieto, pudesse carregar tanto peso. Não houve suspiros, nem drama, nem família de nenhum dos lados, apenas duas pessoas escolhendo uma a outra. Depois, caminhamos até uma padaria na mesma rua e dividimos um croissant, ainda quente, as migalhas crocantes caindo na gravata dele. Rimos, não porque era perfeito, mas porque era real, era nosso. Lucas nunca me pediu para anunciar, nunca me pressionou a contar aos meus pais, ou a Bella, ou a Tyler. Ele entendia que algumas coisas não precisavam ser alardeadas para serem verdadeiras. Nossa vida juntos tornou-se seu próprio universo, gentil, intencional e, felizmente, separada da que eu havia deixado para trás. 2 anos se passaram assim, de forma constante. Nosso lar era um loft reformado com tijolos expostos e plantas que, de alguma forma, permaneciam vivas apesar do meu histórico de negligenciar coisas verdes. Lucas encheu as paredes com arte. Eu preenchi as prateleiras com livros de design. Recebíamos amigos para jantares, amigos que não se importavam com quem eu costumava ser. Fizemos viagens de carro sem postar sobre elas. Criamos algo inabalavelmente nosso. E eu estava feliz, genuinamente, profundamente. Então, quando a ligação do meu avô veio, quase não atendi. A voz dele estava mais suave do que eu lembrava. Mais frágil. Glorinha, ele disse, ainda usando o apelido que só ele havia conquistado o direito de usar. Farei 80 anos no próximo mês. Quero um jantar, só a família, uma noite. Hesitei. Ele era o único que havia ligado em meus aniversários depois que eu desapareci. Então eu disse, sim. Lucas me observou enquanto eu desligava, a preocupação mal disfarçada em seus olhos calmos. Você não precisa ir, ele disse gentilmente, sua mão encontrando a minha. Eu sei, respondi, apertando os dedos dele. Mas acho que quero, por ele, não por eles. Concordamos que iríamos juntos, que eu não enfrentaria aquilo sozinha. Não de novo. A viagem até Oregon pareceu mais longa do que o normal. Quanto mais para nos distanciávamos, mais pesado o ar parecia. Memórias se agarravam a saídas familiares e placas de rodovia.
No momento em que entramos na garagem dos meus pais, a luz já estava dourada. Tudo parecia igual. O velho sino de vento ainda cantava perto do balanço da varanda. Os canteiros de flores estavam crescidos, mas prosperando. A porta da frente rangia da mesma forma que sempre. E por um momento, eu tinha 29 anos de novo, machucada, sem fôlego, tentando encontrar ar depois de ver minha vida desmoronar dentro daquelas mesmas paredes. Mas a mão de Lucas na minha lombar me lembrou que eu não era mais aquela mulher. Lá dentro, ajudei minha mãe a arrumar a mesa, silenciosa, educada. Ela comentou o quanto eu estava bem, o quanto estava surpresa em me ver, mas não perguntou muito mais. Meu pai assentiu uma vez e voltou a verificar o assado. Era como se minha ausência tivesse sido dobrada no tecido da família e silenciosamente costurada. Eu estava arrumando os talheres quando os ouvi. Duas vozes, familiares, familiares demais. Bella e Tyler. Não me virei. Ainda não. Em vez disso, deixei que viessem até mim. Os passos vieram primeiro. Saltos agudos e o baque baixo de sapatos sociais. Eu não precisei olhar para saber que eram Bella e Tyler. Aquele som sempre significou a mesma coisa. Ela estava no controle, e ele estava 2 passos atrás, como uma sombra que ela usava por conveniência. Quando entraram na sala de jantar, mantive minha postura firme, a coluna reta enquanto colocava o último garfo no guardanapo de linho. Então me virei. Bella parou no meio do passo. Tyler parecia desgastado, não cansado, mas desbotado, como se alguém tivesse drenado a cor dele. Bella se recuperou primeiro, porque é claro que ela o faria. Bem, ela disse, exibindo aquele sorriso característico. Olha quem finalmente decidiu aparecer. Saiu da sua caverninha de Denver, hein, Glorinha? Eu não pisquei. Prazer em te ver também, Bella. Os olhos dela viajaram rapidamente para minha mão esquerda, depois voltaram, a curiosidade mascarada como condescendência. Ainda bancando a loba solitária, vejo, ela disse docemente, alto o suficiente para que o cômodo ouvisse. Inclinei a cabeça ligeiramente. Na verdade, não. Sou casada. O ar mudou, até o som dos talheres sendo colocados na mesa cessou. Minha mãe levantou os olhos. Meu pai pausou junto ao decantador de vinho. A expressão de Bella vacilou por apenas um segundo, mas foi o suficiente. A testa do Tyler franziu. Meu marido está a caminho, adicionei, alisando a barra da toalha de mesa. Ele deve chegar a qualquer minuto. Como que sob encomenda, a porta da frente rangeu, passos, um casaco sendo pendurado no cabide, e então ele entrou. Lucas. Ele usava um casaco azul marinho sob medida, calças escuras, e aquela autoridade discreta que não exigia anúncio. Seus olhos encontraram os meus imediatamente, quentes e firmes. Ele sorriu. Pequeno, só para mim, e atravessou o cômodo como se pertencesse a ele. Desculpe o atraso, ele murmurou, beijando minha têmpora enquanto seu braço circulava minha cintura. O trânsito estava uma loucura. Olhei por cima do ombro dele a tempo de pegar a boca da Bella ligeiramente aberta. Tyler, enquanto isso, havia ficado absolutamente imóvel. Sentamos. Lucas sentou ao meu lado, sua mão repousando levemente contra a minha na mesa. O jantar começou como qualquer outro, salada primeiro, depois frango assado com alecrim e pães que meu avô insistia que vinham da mesma padaria desde 1982. Minha mãe fez perguntas educadas a Lucas, sobre seu trabalho, sua família, onde morávamos agora. Meu pai apenas assentia, entrando na conversa quando ela diminuía. Mas Bella não disse nada. Ela também não comeu muito. Empurrava a comida no prato como uma criança adiando a hora de dormir. Tyler mal levantava os olhos. A tensão não era barulhenta, fervilhava na maneira como os ombros de Bella nunca relaxavam completamente. Na forma como ela continuava a olhar entre mim e Lucas, como se estivesse tentando localizar uma rachadura. Não havia nenhuma. Após o prato principal, meu avô se levantou com sua taça de vinho erguida, a voz um pouco trêmula, mas cheia de graça.
A família, ele disse, ao perdão, se formos corajosos o suficiente, e há esperança de que mesmo raízes antigas possam florescer novamente. Levantamos nossas taças. Encontrei seus olhos. Ele piscou. Então Bella se levantou, bateu a colher em sua taça, aquele tilintar performático que ela sempre fazia quando a atenção se desviava dela por muito tempo. Gostaria de dizer algumas palavras, ela anunciou, sobre minha querida irmã Glória. Meu estômago se contorceu, mas eu não desviei o olhar. É algo e tanto, realmente, ela começou, a voz melosa. Desaparecer por anos e então aparecer com um marido que ninguém nunca conheceu. Corajoso, devo admitir. Eu não disse nada. Nem Lucas. Alguns de nós acreditam em transparência, Bella continuou. Mas suponho que outros prefiram viver em segredo. Seu olhar se estreitou, desafiador. Então a cadeira de Tyler arrastou no chão. Já chega, Bella, ele disse baixinho, mas com firmeza. Bella se virou para ele, atordoada. Com licença. Tyler balançou a cabeça. Você não precisa fazer isso. Fazer o quê? Ela retrucou. Chamar a atenção para o fato de que ela apareceu do nada agindo como. Eu disse que já chega. A voz dele cortou a frase dela como vidro. Eles se encararam. O que quer que tivesse existido entre eles não estava mais ali, apenas peso e arrependimento. Bella bufou, pegou sua taça de vinho e saiu furiosa pelas portas do pátio para o jardim. Tyler a seguiu, sua expressão vazia. Eles não voltaram, e eu tomei um gole de vinho e me permiti respirar. A noite terminou em silêncio. Lucas ajudou meu avô a voltar para sua poltrona enquanto eu recolhia os pratos da mesa. Minha mãe me deu um olhar longo e legível antes de oferecer um abraço sem muito entusiasmo. Meu pai murmurou algo sobre o tempo. Ninguém mencionou Bella novamente. Ao sairmos, o ar estava fresco, com o cheiro de terra de jardim e torta de limão. A luz da varanda projetava um brilho suave sobre a garagem. Lucas deslizou a mão na minha. Você está bem? Ele perguntou. Olhei para a casa. Tão familiar, tão distante agora. Então para ele. Estou, eu disse. Pela primeira vez em muito tempo. Eu realmente estou. Voltamos para o carro em silêncio. O tipo de silêncio que não dói, mas cura. Pensei em tudo que havia perdido e em tudo que havia ganhado. Bella e Tyler faziam parte do meu passado, mas não eram donos do meu futuro. Eu não estava ali para fazê-los se sentirem pequenos. Eu estava ali para me lembrar do quão longe eu havia chegado. E enquanto Lucas ligava o motor, seus dedos roçando os meus mais uma vez, eu soube que aquilo não era vingança. Aquilo era liberdade. A vida estava sorrindo para mim novamente. Obrigada por ouvir a história de Glória. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.